Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, minhas queridas e amadas irmãs, glória a Deus. Hoje é sexta-feira, mês de fevereiro de 2017, glória a Jesus. Missionária Sônia Regina, de Recife, Pernambuco. Estamos mais uma vez aqui, meditações diárias, para meditarmos na palavra do Senhor. Irmãos, como me alegro em meditar na palavra de Deus. Como me alegro em ler, em comer essa palavra, porque ela é alimento. Nós nos alimentamos todos os dias com alimentos. De manhã tomamos café, daqui a pouco vamos almoçar, daqui a pouco vamos jantar, e entre esses meios ainda tem os lanches. E o nosso corpo precisa desse alimento. Se passarmos um dia, 2, 3, 4, sem comer nada, a tendência é o nosso corpo humano ficar fraco e desfalecer. E a palavra do Senhor, ela alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Ela nos levanta, ela nos dá força. Precisamos estar sempre lendo essa palavra, nos alimentando dela, porque ela é a boca do Senhor falando para o seu povo, falando para mim e para você. Você não pode deixar de ler essa palavra. Você precisa ler, você precisa ouvir a palavra do Senhor, para que ela te traga vida, para que ela te fortaleça. Aleluia, glória a Deus. Vamos meditar nessa tarde. Oh, glória a Jesus. Vamos, meus amados irmãos, meditar. Ouça a palavra do Senhor com atenção. Deus está falando diretamente ao teu coração neste dia. Aleluia. Vamos ler a sua palavra. Palavra de Deus, a boca do Senhor falando para nós. 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, meus irmãos, a partir do versículo 6. 1 Pedro 5, 6, que diz assim, semelhantemente, 6, me perdoe, irmãos, começando do 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Aleluia. Cada vez que nós lemos essa palavra, irmãos, ela nos fortalece, ela nos exorta, ela nos ensina, ela traz alegria ao nosso coração. Porque aqui o Senhor fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus os exalte. E lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos. Irmãos, não é fácil. Essa palavra humilhar-se, não é fácil, né, irmãos? Se humilhar, não é. Mas você precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ao tempo de Deus, ele exalte você. Ninguém pode se exaltar a si mesmo, mas é o Senhor que faz isso conosco. Quando nós descemos, quando nós nos humilhamos, quando nós colocamos o nosso rosto no pó, em terra, o Senhor, ele nos exalta. Aquele que quer ser grande, primeiro tem que ser pequeno. Aquele que quer subir, primeiro tem que descer. Aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra, ela parece que não tem sentido, mas ela tem muito sentido, irmãos.
Para subir tem que descer. Tem que descer no seu ego. Tem que descer do seu eu. Tem que saber que o Senhor, Ele é o dono. É Ele, para Ele são todas as coisas. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra muito forte. Humilhação. Humilhar perante a presença do Senhor. E a seu tempo Ele vai lhe exaltar. Irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis. Dentro das igrejas, irmãos, como está difícil. Não é no mundo não, irmãos, porque no mundo nós já sabemos o que vamos encontrar. Não nos espantamos com as coisas desse mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E que o espírito das trevas cegou o entendimento das pessoas e elas não conhecem a verdade. Mas a nossa tristeza, a nossa angústia às vezes é com os de casa. São com os da própria igreja. Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos chamados para servirmos ao Senhor. Você não é de Paulo, você não é de Apolo, você não é de Cefas, como diz a palavra. Você é de Cristo. Precisamos estar numa congregação servindo ao Senhor. Precisamos estar debaixo da obediência dos líderes. Palavra pesada, mas essa é a palavra de hoje. Existe uma patente maior que foi colocada por Deus. E Deus quer que nós nos humilhemos diante das patentes que foram colocadas por Ele. O que é patente, irmã? É uma pessoa que está acima de nós. Exemplo, você é ovelha e você tem um pastor. E quem te guia é o teu pastor. Ele tem que te guiar. Na mão dele está o cajado para te guiar, para quando você querer sair do caminho, se desviando a ovelhinha para um caminho assim, meio tortinho, vai lá, o pastor pega o cajado, dá uma cajadinha para ela voltar para o seu lugar. Irmãos, isso é para nos consertar. Aleluia. Mas muitos não querem conserto. Muitos estão se afligindo dentro das igrejas. E muitos querem fazer como lhe apraz. Não, eu faço melhor do que aquele irmão. Não, eu faço melhor do que aquela dirigente. Eu faço melhor do que aquele pastor. Eu faço melhor do que aquele cantor. Você não faz melhor do que ninguém. Porque quem é o dono da igreja é o Senhor, aleluia. E Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque ela foi comprada e remida pelo meu sangue, aleluia. E toda autoridade foi constituída por Deus. Queira estar debaixo da potente mão de Deus. Queira estar debaixo da bênção, irmãos. Não queira sair debaixo da bênção, nem da proteção do Senhor. Porque toda vez que você se levantar contra uma autoridade que foi colocada por Deus, algo acontece. E isso é uma coisa muito séria, irmãos e irmãs. Ouça bem, igreja do Senhor. Ouça bem. Deus, Ele está falando com você nesse momento. Tem que descer, irmão, para receber vitória. Tem que descer. Tem que se humilhar. O tempo vai chegar. O seu dia vai chegar. Mas é no tempo de Deus. É quando Ele quiser te exaltar. Então tão somente ore. Leve a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. E não empurre ninguém. Não empurre ninguém, porque você está numa congregação chamada Igreja de Cristo. Você não está vivendo em uma empresa que muitos não conhecem o Senhor e um querendo derrubar o outro para passar na frente e ter um cargo maior e receber o melhor salário. Aleluia! O Senhor nosso Deus é Ele que nos paga. E Ele chamou você e designou para uma obra, chamou outro para outra obra, e na casa de Deus todos são importantes.
E ninguém rouba o lugar de ninguém, meus irmãos. Porque aquilo que Deus preparou para você fazer, o outro não vai fazer, é para você fazer. O que Deus preparou para o outro fazer, é para ele fazer, não é para você fazer. Agora, se você não quiser fazer, como fez Jonas, quando Deus ordenou, e entrou dentro do barco e foi se esconder para não fazer a vontade de Deus, e o barco ia afundando, e tiveram que jogar Jonas do barco afora, porque senão o barco ia afundar por inteiro. Isso pode acontecer com você, tenha cuidado. Se você está sendo como Jonas dentro da casa do Senhor, cuidado para o Senhor não te lançar fora, para que você não contamine as outras ovelhas. Aleluia, palavra forte, não é, irmãos? Mas essa é a palavra que Deus quer falar contigo nesse dia. Aleluia, para que você entenda, para que você compreenda, para que você saiba que a igreja do Senhor, ela é santa, ela foi comprada, ela foi remida pelo preço de sangue, e você é filho, você, aleluia, tem que estar debaixo das autoridades constituídas pelo Senhor, porque senão você não prospera. E a obra das suas mãos será tudo em vão, porque Deus não recebe obra daqueles que não obedecem ao Senhor. Oh, igreja, desce, se humilhe, olha para Jesus, pede perdão se for necessário, vira o teu rosto para a parede e ora. Mas não vira o teu rosto para outro irmão. Não guarda no teu coração mágoa, porque isso não te leva ao céu. Hoje a palavra é forte, irmãos. Hoje a palavra é de exortação. Hoje a palavra é de ensinamento. Irmãos, não é tempo de estarmos só procurando prosperidade, não, irmãos. É tempo de pensarmos que o Senhor está voltando. Deus está voltando e Ele quer buscar a sua noiva adornada. Não é tempo de estarmos brincando de sermos cristãos, não, irmãos. É tempo de juntarmos os pés. É tempo de erguer a nossa cabeça. É tempo de orar. É tempo de nos humilharmos. É tempo de reconhecermos o nosso erro. Aleluia. É tempo de deixarmos o nosso eu de lado e deixar que o Senhor apareça nas nossas vidas. É assim que Ele quer. E Ele vai fazer. Quando você descer. Quando você saber que o Deus eterno é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. E você apenas serve e nada mais. Então sirva ao Senhor com alegria. Faça a sua parte. Faça aquilo para que você foi chamado e designado. Então somente não empurre ninguém. Não queira passar na frente de ninguém. Fique no seu determinado lugar. Porque é aí que Deus vai te exaltar. A palavra do Senhor está dizendo. Humilhai-vos perante a presença do Senhor, que no seu tempo Ele vai te exaltar. Aleluia. Recebe essa palavra, igreja. Recebe essa palavra. Deus está falando com você. Nessa meditação, que hoje foi forte. Mas a igreja precisa ouvir palavras de conserto. A igreja precisa ouvir palavras de exortação. Deus abençoe a igreja do Senhor. Porque os dias são maus e o Senhor está vindo nos buscar. Queridos e queridas, vamos olhar mais para Cristo. Para subirmos até a presença dEle. Em nome de Jesus. Meditações diárias. Deus abençoe a cada ouvinte, a cada irmão, em nome de Jesus que ouve esse áudio. Boa tarde e amém.